Olha, doutor Eliano Pellini está com a gente hoje. Vamos falar sobre menstruação, vamos falar sobre absorventes. Seja bem-vindo. A gente está testando o nosso útero aqui. Pelo convite. Sempre bem-vindo, a gente gosta muito de você, sabe Poxa, disso, fico feliz também. Olha, hoje vamos falar sobre menstruação. E é bom, para a gente poder falar em absorventes e quais são os seus tipos, a gente falar de fluxo menstrual, né, doutor Pellini? Porque tem mulher que acha que o fluxo dela é normal e que toda mulher tem o mesmo fluxo. Então, qualquer absorvente vale para qualquer mulher. E, na prática, isso não é uma verdade, né? Não, na verdade, veja, o fato de nós termos absorventes trouxe uma liberdade para a mulher que nunca existiu. O primeiro absorvente surgiu em 1933. Puxa, faz tempo. Então, antes disso, as mulheres eram obrigadas a usar paninhos, toalhinhas, né? E tinham que levar em viagem. Imagina fazer uma viagem de trem e você menstruar durante a viagem. Você teria que lavar esses paninhos durante o seu período de viagem. A partir de 1933, você tem o absorvente clássico, né? Que você tem alguns modelos aqui, que dependem exclusivamente de volume. Olá. Dependem de volume, dependem de tempo de que você pretende ficar, se é noturno, se é diário. Se é diário. Agora, a partir de 1973, aparecem os internos, chamados absorventes internos, que trouxeram comodidade, facilidade, compromisso mais fácil de uso. E agora nós estamos discutindo um outro tipo de função coletora menstrual, chamado coletor menstrual. Agora, coletor menstrual, e foi legal a gente ter essa oportunidade hoje de abordar esse assunto, porque também a gente vê esse aqui é menorzinho, esse aqui é maiorzinho, qual mulher pode usar, qual mulher não pode, as meninas que são virgens, e aí entra também no absorvente interno essa dúvida. Menina virgem, pode usar absorvente interno? Menina virgem pode usar o coletor? Na verdade, o momento ideal para uma menina ou a mãe conduzir essa menina ao ginecologista é o momento em que ela pretende colocar um absorvente interno. Porque, nesse caso, o ginecologista pode fazer um exame, identificar a forma do ímen e verificar se também o absorvente pode entrar e sair. Isso é feito com um teste, passando um cotonete. E a menina tem que aprender a colocar e retirar. E é aconselhável que esse aprendizado seja feito no ginecologista, porque às vezes uma menina de maior experiência coloca o OB numa menina que está começando e depois para retirar pode haver algum risco. Então é aconselhável. Porque tem a curvatura, né? Normalmente o absorvente externo, ele tem um inconveniente. Ele tem alguns produtos químicos que podem causar alergia. Então há mulheres que realmente não podem usar absorventes externos e passaram a usar absorventes internos. A desvantagem do interno é que, teoricamente, ele está muito profundo na vagina e ele vai manter esse ambiente vaginal oxigenado. Então, muitas mulheres reclamam do odor. É verdade. Porque o sangue menstrual, ele não tem odor nenhum quando está saindo do útero. Mas é o contato com o ar que faz com que ele torne aquele odor característico menstrual. A gente tem aqui o caso, acho que é Lauren o nome dela, se não me engano. É uma modelo que aconteceu. Ela, segundo o que dizem, ela fez uso de absorvente interno. Marca Y qualquer, gente. E o que aconteceu? Ela está processando essa empresa porque, segundo ela, a empresa não foi clara nas suas informações que a cada 4 horas as mulheres devem fazer a troca do absorvente interno. E ela colocou o absorvente interno, ficou horas e horas com esse absorvente, com o dia inteiro. Isso deu uma infecção séria nela, uma infecção generalizada. Ela teve gangrena na perna e teve que amputar a perna. Isso tudo em função de uma infecção generalizada que ela teve, segundo ela, e segundo o médico dela, pelo uso de um absorvente interno, que não foi feita a troca adequada, de 4 em 4 horas. Isso é um fenômeno raríssimo. É difícil de acontecer, não é? Choque tóxico. E é sinal de que ela, quando colocou esse absorvente, algumas bactérias que estavam na vagina, principalmente Streptococcus, puderam causar uma infecção generalizada pélvica e ela teve êmbolos desse material infectado para a perna e fez uma trombose. Isso é raríssimo, é um caso para cada 100 mil mulheres e é por isso que se aconselha também que você troque entre 4 e 6 horas o absorvente. Agora, eu já recebi no consultório clientes que esqueceram o absorvente por 10, 12 dias. O quê? Como uma mulher esquece o absorvente lá dentro? Provavelmente porque entra numa festa, bebe um pouco a mais
vivencia uma experiência que esqueceu que colocou absorvente e às vezes não percebe, às vezes ela não percebe a saída do fio que tem no absorvente. Entendi. Esse fio acaba entrando dentro da às vezes vagina. teve uma relação sexual. Usando o tampão, E nesse caso, ela só vai lembrar que está com absorvente no ciclo seguinte, às vezes. Pelo amor de Deus. Isso é uma complicação. E não deu problema de infecção Não, generalizada? geralmente causa uma vaginite, causa um odor muito forte. Uma experiência desse tipo é inesquecível para essa mulher. Eu não faço ideia. Mas esse acidente que aconteceu é raríssimo. É raríssimo? Raríssimo. E teve algumas mulheres nos Estados Unidos também que vieram até a falecer em função também do mesmo problema. Isso é uma coisa que é uma raridade. Mesmo na área médica, a gente vê esse fenômeno como uma coisa surpreendente. Nenhum médico provavelmente viu aqui no Brasil um caso desse. Raríssimo, lógico que ele chama atenção pela raridade. Agora, que o tampão interno é mais interessante do que o externo, para a mulher moderna, seguramente. Ele absorve o sangue menstrual, ele pode ser usado por mulheres que têm cólica, pode ser usado por mulheres que têm endometriose. Mas a mulher que tem tendência a ter candidíase, ela favorece bastante, porque fica úmido e a proliferação o absorvente também, externo também favorece candidíase. Porque abafa Porque também. abafa, porque aumenta a umidade. O pH da vagina e do espaço vaginal externo tem que ser mais ou menos entre 3,5 e 5,5. E, infelizmente, quando você tampa, você leva o pH para cima de 6. Isso favorece o crescimento de bactérias e cândida. Então, as mulheres que têm candidíase de repetição, talvez tenham que discutir com o seu ginecologista qual o melhor tampão ou qual o melhor absorvente. Né? O que a gente aconselha? Não pode ter odor, não pode ter perfume, não pode ter nenhum produto estranho que possa causar alergia. Agora, aqui a gente tem o absorvente de uso diário, aquele fininho. Tem muita mulher que fala assim, eu gosto de usar, porque assim eu fico sempre, vou ao banheiro, faço a troca, não sujo a calcinha, das secreções naturais da mulher, mas só que abafa demais, né? Então, na verdade, se eu tivesse que discutir o que não é útil para a proteção da vagina, esse protetor diário é ruim. Então, tanto que a gente chama esse produto de protetor de calcinha. E, infelizmente, muitas mulheres usam diariamente com objetivo higiênico. Na verdade, o ideal seria não usar nada tamponando a vagina. O ideal seria usar calças mais largas e, se possível, calcinhas de algodão, o que é muito difícil hoje. Então, as mulheres que usam esse tampão diário, elas têm que tomar um cuidado maior com a higiene e elas têm que, se possível, usar sabonetes líquidos ácidos. Em vez de usar sabão em barra, que geralmente é entre 6 e 7, usar sabões líquidos ácidos. Aqueles que são próprios para a higiene íntima. Hoje a gente acredita que, principalmente a mulher que se depila de forma completa, ela perde grande proteção. Então, as mulheres que se depilam completamente e que usam absorvente diário, merecem, durante o banho, fazer uma acidificação da vagina com esses produtos clássicos. Porque mantém o pH correto, o truque principal da vagina é o pH baixo, que defende dos germes urinários e intestinais. O fato de estar exposto ao ar, então o movimento de agachar, de se movimentar, faz a entrada de ar dentro da vagina, isso ativa os lactobacilos, que são os que dão a defesa, e é fundamental que você tenha hormônio feminino. O hormônio feminino produz um crescimento de glicogênio, que é um açúcar que alimenta os lactobacilos. Por isso que as meninas que não menstruaram ainda são sujeitas à cândida e as mulheres na menopausa que perderam o hormônio feminino também. Também, né? A gente tem aqui umas imagens, pedi para os meninos colocarem, da forma correta de colocar o coletor de menstruação. É esse o nome? Então, esse produto, que é um copinho assim chamado, ou coletor menstrual, ele já existe desde 1933 também. Foi lançado nos Estados Unidos por uma médica chamada Ellen Munster. E na época feito de borracha. E depois feito de látex. E infelizmente esses dois produtos eles não têm uma memória. Então você usava 1, 2 dias e tinha que desprezar. Esse aqui não. Esse não, esses são feitos à base de látex, são muito comuns nos Estados Unidos e na Europa. Mas aqui no Brasil só aparecem a partir de 3, 4 anos atrás. Agora, eu falei, gente, mas esse negócio deve ser meio esquisito. Fiquei eu pensando, estava ontem na produção a gente falando. Eu falei para a Gabi, nossa produtora, ai Gabi, pelo amor de Deus, esse negócio deve ser estranho para você colocar. E depois, não sei, será que a gente não sente esse negócio o dia inteiro lá dentro? Veja, com o absorvente... Porque o absorvente, quando ele incha, o absorvente interno, ele é colocado no fundo vaginal, né? Se você olhar, ele está lá no fundo da vagina. Tá, ele vai lá no fundo da vagina. E
o terço inferior da vagina não é sensível. Isso significa que o terço profundo você não sente nada e aquilo que tem na entrada da vagina você sente. Mas quando ele incha, quando Você ele tá vai pequenininho, perceber. não. Mas quando ele incha, porque ele vai absorvendo a menstruação, você sente. Sim, se tiver te incomodando... Você sente que você anda e você sente que tem um negócio lá dentro. Você tem que assim, empurrá-lo estranho. mais ao fundo. É. Agora, o coletor menstrual, ele tem esse formato... É fácil de colocar? Ele tem que ser dobrado assim, né? Ele se Dobra dobra ao no meio e dobra de novo. E dobra de novo. E aí, ele é colocado dentro da vagina... Mas ele fica... Desculpa a pergunta, mas eu coloco ele seco ou põe Não, um você gel? pode usar um gel, você pode Porque usar... senão machuca, Você pode né, usar o gente? próprio sabonete líquido que você está usando na higiene. E o sabonete fica lá dentro? Aquilo não é um sabonete, né? Aquilo é um ácido lático, a maioria deles. E aí você lubrifica e fica... Você vai introduzindo até desaparecer a sensibilidade. Mas ele tem aqui uma pequena haste... Essa pra pontinha tem que depois... deixar pra... Não precisa ficar para fora. Deixa eu pedir para os meninos virarem para a gente mostrar. Eu posso deixar mais para dentro. Há mulheres que têm uma sensibilidade muito grande, elas têm que colocar mais para dentro. E as outras... E as deixa que um têm pouco uma mais pra sensibilidade menor, pode deixar mais para fora. Esse tipo que tem a haste, Sei. chama-se coletor menstrual com haste, ele não permite que você tenha vida sexual naquele período. Ah, nem dá, né? Porque tem um negócio Porque lá dentro. você vai usá-lo durante 4, 6 horas e depois, durante o banho, durante a higiene, você vai simplesmente Então a mulher tem que retirar. agachar e retirar? Sim, e retirar. Quando ela retirar, há uma presença de sangue aqui dentro. É, né? porque vai ficar com sangue lá É. dentro. Esse modelo é um modelo para mulheres que não têm filhos. Você vê que ele é menor e cabe menos volume menstrual. Lembrando, né, a gente tem que conversar com o ginecologista sempre para saber se as meninas que ainda são virgens podem usar. Esse não pode. Este aqui, Esse pode. mas para algumas meninas. Para as meninas que fizeram o exame, se possível, e a gente percebeu, identificou que o ímã é íntegro e Então elástico. pode. Agora este aqui não. Esse não. É a menina que já teve relação sexual, mas não teve filhos Sim. ainda. Esse modelo. O outro modelo... Este aqui é para mulher que pra já mulheres teve que teve filhos. filhos. E também você tem variações de tamanho. Não só porque o anel na mulher que tem mais filhos é mais largo do que o anel Da mulher que não teve. Mas o volume de coletor também é diferente. Mas como que a gente vai saber o Então, número por que a gente exemplo, tem uma mulher usar? que é obrigada a usar um absorvente noturno volumoso, porque sangra muito, ela tem que usar um coletor maior. Ah, Então, então ela tem que existem- saber do seu fluxo. Existem firmas que produzem 4 tamanhos. Ah, E hoje no mercado você não encontra na farmácia. Você tem que entrar na internet e buscar informações na internet. fabricante. Você tem vários nomes, vários Tá. produtos com Agora, esse nome. na prática, no consultório, o que as mulheres dizem? Elas gostam disso? Não, o número de clientes que a gente tem usando coletores ainda é muito baixo. É pequeno, né? Agora, muitas que começam a usar não abandonam nunca mais. Porque, além desses modelos, existe um modelo que não tem essa haste. Essa ponteirinha. Ele chama-se soft cup. E ele é para colocar no fundo da vagina e permitir vida sexual também. Só que em vez de retirar puxando a haste, ela tem que entrar com o dedo dentro da vagina e puxar o coletor. Mas ele é pequenininho? Ele é igual esse, sem a cápsula. Mas para o homem não é estranho ter relação sexual com a mulher? As mulheres usavam diafragma no passado para evitar a gravidez. As mulheres usam DIU, tem um fio do DIU dentro da vagina. Mas o fio do DIU eu já usei DIU. Depois, para a mulher que tem muita cólica menstrual, com a cólica, aí você tem que conversar com o seu ginecologista, Sim. o DIU às vezes se movimenta e o fiozinho sai. E aquilo é terrível, aquilo machuca. Na verdade, a maioria dos parceiros não identifica. Ah, mas a gente identifica que você passa a mão e sente que o fio já está... Se você sente o Que o fio, fio- ou você vai colocar o absorvente interno e sente... O fiozinho é o sinal de que sinal o ele DIU já pode tá- estar mais baixo. Aí vale a pena deslocado. confirmar por ultrassonografia. Agora, isso aqui é uma novidade. A mulher brasileira começa agora a entrar em contato. Só se você entrar na página da internet que chama Coletores tem do muita mulher Brasil, falando que é ótimo. tem mais de 28 mil mulheres que estão associadas a essa página. Então. Agora, no consultório, Ainda ainda é meio difícil lento, de achar. principalmente porque você vai ter que comprar na internet, o preço varia entre R$ 75 e R$ 150 reais. E tem a forma certa de higienizar com aquele sabonete Na verdade, íntimo? durante a menstruação, você simplesmente retira, elimina o sangue menstrual e lava com água e sabão e tá recoloca. Agora, quando você vai guardar para o mês seguinte, o produto vende junto uma panelinha que você ferve a água e ferve o coletor para que ele fique pronto para o mês seguinte.
o que também dá um certo trabalho. Lembra das lentes de contato então, que tinha que ferver no passado? Por isso que é difícil a gente falar assim, o melhor método para todas é este. Cada uma tem que ver de acordo com eu acho que é um processo de seu crescimento. hábito, Né? Você começa com o absorvente externo, começa com o protetor de calcinha, depois você vai para o absorvente interno e você pode testar. Lógico que precisa ser uma mulher que tenha experiência com a sua vagina e não todas conhecem o seu ambiente. Parte não, a maioria nunca né? viu nem olhou com o espelho. Então. Agora, se você pensar de uma forma ecológica ou biodegradável, um absorvente como esse, por exemplo, jogado na natureza, leva 100 anos para ser desprezado, para desaparecer. Um absorvente interno como esse, ele leva mais ou menos 1 ano para desaparecer. E esse produto não, ele dura para você 5 anos, 10 anos. É uma mulher que mais ou menos vai usar 10 mil absorventes durante a sua vida ela menstrual. Usa um coletor. Ela pode usar 1 ou 2 coletores na vida. Agora, tem uma certa sensação de antigenicidade, né, de não ser higiênico, mas você tirando no banho ou tirando num ambiente seguro, o sangue vai ficar preso aqui e você vai desprezá-lo. Troca de 4 em 4 horas, né? Dependendo do fluxo, o limite é 6 horas. Olha, tem muita telespectadora mandando perguntas aqui pra gente sobre esse coletor. Vamos ver a primeira delas? É da G. Oliveira de Santos. Depois que comecei a usar o coletor menstrual, percebi que uma mudança na lubrificação da vagina. Existe alguma ligação? O coletor pode alterar o pH da vagina? Não, ele não altera o pH da vagina, desde que você não tenha nenhuma infecção prévia. Mas se ela não higienizou direito esse coletor, ela não pode contaminar essa mas vagina? veja que interessante, por exemplo, nós pegamos uma escova de dente, escova os dentes e bota dentro de um copo ou bota no banheiro lá, de qualquer forma, você aperta a descarga 5, 6 vezes por dia e a sua escova de dente está lá. E na hora que você vai fazer a nova escovação, você não se preocupa com higiene. Mas a vagina é diferente. Não é diferente, praticamente é a mesma defesa. A saliva tem um componente de proteção. A vagina tem uma lubrificação. Só que, por exemplo, a mulher que tem uma predisposição à candidíase, se a gente come açúcar demais, também altera o pH vaginal. Esse grupo tem que ficar mais atento. O grupo que tem candidíase. Talvez seja o caso da G, no né? caso, a lubrificação da vagina pode ser porque, como você está coletando a menstruação, você estimula as glândulas da parede do colo do útero e ele pode produzir mais líquido. Mas quando a gente tem candidíase, e a mulher que já teve sabe, tem um determinado momento da candidíase, logo no começo, que você sente uma secura vaginal. Porque você tem 2 momentos da candidíase. Tem um momento em que ela é uma levedura, então ela não está causando infecção, mas ela popula a vagina, é esse período de secura. Que você sente uma secura. E depois, quando ela forma a camada chamada micélio, aí ela cresce entrando nas paredes da vagina com uma toxina. E essa toxina, chamada candidina, é que dá coceira, o prurido e irritação. Que é onde você sente uma aguinha que sai também, um branco de aspecto claro. Agora, não se aconselha coletores para quem já tem esses ciclos infecciosos. Então, vale a pena. Olha, vou usar coletor, vale a pena um exame ginecologista primeiro. Temos mais uma dúvida? Vamos ver a próxima? Giovana Campos, daqui de São Paulo, pergunta se ela pode ter candidíase ou outras doenças por usar o coletor. Não, por usar o coletor, ela não é candidata a candidíase e outras doenças. Infelizmente, se ela colocar o coletor num período em que ela está com cândida, ou está com tricomonas, ou está com gardnerella, ela pode piorar esses efeitos, porque o sangue vai funcionar como um meio de cultura. Então, é evidente que quem vai usar coletores, ou mesmo absorventes internos, tem que ter uma certa proteção vaginal prévia de que a vagina está livre dessas infecções. Quer dizer, aquela mulher que tem candidíase de repetição, de tempo em tempo, acaba tendo uma... é só uma coceirinha. Não é só a coceirinha, não. Hoje a gente entende a cândida de repetição como um fenômeno altamente emocional. A vagina é o órgão de choque dessa mulher. Então, qualquer variação de humor, qualquer variação de temperamento pode afetar o ambiente vaginal. É o órgão vulnerável dessa mulher? Tem clientes que é a tireoide, tem clientes que é o intestino, tem clientes que é o ambiente vaginal. Infelizmente, são mulheres que também têm disfunções sexuais, às vezes, porque tem secura vaginal e a relação sexual descama a pele. Mas é evidente que pode usar, desde que a gente faça o tratamento prévio. Converse com o seu ginecologista, viu, Giovana? Tá? Vamos para uns mitos e verdades. Olha, o primeiro deles, o uso do absorvente interno pode romper o ímen. Não, isso Como você disse, é mito, né? Mas, infelizmente, existem algumas meninas que têm ímens cribiformes. O que é isso? É um ímen que não tem um orifício central. Ele tem 10, 15 pequenos orifícios. Furinhos, isso, ela consegue menstruar, mas a gente não consegue colocar o absorvente. É como se fosse uma peneirinha. Isso. Existem meninas que têm esse aspecto. Outras têm pequenas traves.
são chamados ímens septados. Então, às vezes ela consegue colocar, mas na hora de retirar, ela sente esse desconforto porque tem uma trave de pele que não deixa sair. Mas não rompe o ímen, em hipótese nenhuma, Isso desde não. que seja um ímen sadio e normal. Por isso tem que ir no ginecologista Vale com a a sua pena. filha antes ela começar a usar um absorvente interno. Acho mais né? seguro e é um momento em que essa menina começa a conviver com o corpo que agora será ativo sexualmente. Até mesmo para essa menina começar a ter uma relação importante com o seu médico. Porque, às vezes, para o médico ela fala quais são suas dúvidas, para a mãe ela fica envergonhada. Geralmente o constrangimento no exame de ginecologia é pior quando a mãe está junto. Mas é evidente que nós temos que ter alguns cuidados. Quer dizer, toda vez que você examina uma adolescente no seu exame ginecológico, tem que ter uma enfermeira junto. A maior parte dos médicos já tem hoje em dia. Hoje trabalhamos com isso por causa do risco dessa menina não entender o processo do exame. Hoje, felizmente, alguns laboratórios fornecem no consultório para a sala de visita um manual da primeira consulta. Então, essa menina, antes de entrar ou antes de chegar ao consultório, já leu o que vai ser feito na consulta. E aí sempre se faz aquilo que ela permite. Não há necessidade, por exemplo, de exame interno numa adolescente que não tem vida sexual. Eu gosto muito de mostrar com o espelho e dar um cotonete na mão para que ela sinta que aquele espaço é permeável e ela pode usar sem risco um absorvente interno. Até para essa menina começar a ter uma relação transparente com o seu próprio corpo. Melhora Porque senão muito. começa já da forma errada. Né? Hoje, se uma menina conhece seu espaço vaginal, se masturba, inclusive, e conhece a resposta orgásmica, como ela se masturba, ela tem um timing que pode treinar o seu parceiro, pode treinar o seu namorado naquele timing. Se ela inicia a vida sexual virgem, sem nenhum contato sexual prévio, nem de masturbação, a chance de surgirem disfunções sexuais é mais alta. Ué, a gente vê mulheres que vão no ginecologista e ele mostra no monitor, olha a sua vagina, ai Deus me livre, negócio horroroso, eu não quero nem ver. E aí acaba não entendendo como que eu tenho esse no processo, consultório, por né? exemplo, um botãozinho do lado, na tela, então eu posso passar um vídeo que, na verdade, eu selecionei lá de bonito, sabe? Os peixes. Sei que é lindo, para relaxar essa mulher. Né? Então, se ela não quiser ver o exame ginecológico, ela aperta o botão e vê os peixinhos. A maioria, infelizmente, vê os peixinhos. Mas, infelizmente, se você não conhece seu corpo, como que você vai notar quando tem alguma alteração também? A gente hoje imagina que cerca de 75% das mulheres nunca viram o seu espaço vaginal com espelho. E, infelizmente, menos de 35% dos médicos mostram no espelho ou discute com elas como é o espaço vaginal. Vamos esquecer, né, gente? A gente está falando aqui para quem tem a possibilidade, principalmente, de ter um plano de saúde. Porque quem depende, muitas vezes, de um atendimento público de saúde, por mais que o médico queira explicar tudo isso, não tem tempo. Não há tempo. A gente sabe que isso, depois, essa história sobrecai sempre sobre o médico, como se ele não quisesse fazer um exame da forma correta. E não é. Ele ali é pressionado a atender cada vez um número maior de pessoas. Então, é um pouco crueldade. Na verdade, médicos, a primeira consulta ninguém esquece. E o médico que fez a primeira consulta ginecológica também não é esquecido. Então, é um momento muito crítico em que se discute. E, infelizmente, o médico não é treinado a discutir absorventes. Não dá nem tempo isso que você está consulta, fazendo né? hoje é muito útil. Porque, na verdade, o médico não indica esse ou aquele absorvente. Ele indica, sim, por exemplo, um OB numa mulher que tem uma doença onde você precisa absorver a menstruação. Endometriose, por exemplo, é interessante que o tampão absorva a menstruação para que não haja refluxo. Já o coletor menstrual para mulheres com endometriose pode ser inconveniente. Indicado, né? Então, hoje ainda estamos aprendendo quais são as mulheres que merecem ou que têm espontaneidade vaginal para usar o coletor. E até que tem uma relação com o seu corpo que permite que ela se toque desse jeito, porque para ela conseguir colocar e retirar o coletor. Você lembra que em 2000 nós lançamos o anel vaginal, que é um anticoncepcional elástico que você põe dentro da vagina e ele fica 21 dias, como se fosse uma cartela de pílula que você está absorvendo uma pílula por dia. Muito poucas mulheres no Brasil, menos de 25%, têm a facilidade de colocar e tirar. Então imagine um coletor, que é mais externo. E quando deve ser feito várias vezes ao dia. E quando você tirar, ele vai estar assim, né? Então, vai estar cheio de menstruação. Ele vai estar cheio de sangue menstrual. E como retirar? E aí você vai ter que desprezar, né, no banho e tirar o coletor. E aí higienizar aí higieniza o coletor com água e sabão, recolocar. Recoloca em seguida, 3, 4 horas depois. E se você, por exemplo, vai usar à noite, pode usar à noite. Mas aí é melhor usar um maior. Tá.
E teoricamente... Mas aí à noite eu não vou conseguir tirar de 4 em 4 horas? Não, mas aí você pode ficar 8 horas horas à noite e retirar logo em seguida de manhã. Aquele maior, né? Olha, você vê, se a gente tem dúvidas, quem dirá a menina tão novinha. A gente que já tem muito mais idade. Normalmente a gente está vendo que as clientes que vão para o coletor são aquelas que têm alergia ao absorvente externo, não se adaptaram ao absorvente interno e têm uma grande dificuldade no dia a dia menstrual pelo grande volume, pelo incômodo. Quer dizer, essa acaba sendo uma boa saída. Pode fazer esporte, pode participar de reuniões. Existem um modelo que pode ter vida sexual, chama soft cup. E esses modelos que são os captadores como Miluna, Dona, Inciclo, você encontra hoje com vários nomes, eles são para mulheres que não vão ter relação por causa da haste que vai ficar mais externa. Como a gente mostrou aquela ponteirinha. Vamos ver mais um mito ou verdade? Ó, não se pode usar absorvente interno à noite. Mito ou verdade? Não, na verdade pode ser pode, usado. Né? Infelizmente algumas mulheres têm volume excessivo, ele pode vazar. Mas pode ser usado durante a noite sem nenhum imprevisto. Mas a indicação é que a gente faça a troca desse absorvente interno a cada 4 horas. Durante a noite isso não acontece. Durante a noite você está impossibilitado, não tem problema. Mas, infelizmente, pode ser que você tenha que usar um absorvente externo para cobrir a necessidade desse espaço maior de tempo. Mas pode ser usado. Mas seria bom à noite você deixar livre ou não? Na verdade, o fluxo menstrual não tem como, você vai ter que proteger. Não, mas aí eu digo, com um absorvente só, mas não com absorvente interno, isso também é um mito que a gente tem? É um mito. Na verdade, você colocando o absorvente interno, você deixa a vulva externa resposta ao ar, isso é melhor. A gente tem muito receio desse diário, né? Esse diário que você cola, tá vendo? Ele tem uma parte de látex que não permite ventilação. Então, além de absorver a menstruação, você está impedindo a ventilação. Já o absorvente interno, não. Você tem ventilação da parte externa. Acaba sendo, nesse sentido, melhor, né? A Priscila pergunta o seguinte, se esse coletor aqui pode ser usado para quem pratica esportes aquáticos? Sim, pode. Sem problema nenhum. Não tem problema nenhum, né? Não. O mesmo vale para o absorvente interno comum? Na verdade, o interessante, se você vai fazer um esporte aquático ou se você vai ter relações dentro da piscina, por exemplo, o ideal é a hora que você entra dentro d'água, colocar o dedo dentro da vagina para tirar aquele ar que está lá dentro. Porque às vezes você pode ter relações com aquele ar no fundo da vagina e a pressão do pênis pode causar traumatismos ao colo e à vagina. Então, mesmo uma mulher que vai colocar um coletor desse tipo, o ideal seria entrar com o dedo na vagina, esvaziar o ar que está lá e aí colocar o coletor. A maior parte das mulheres não sabe disso, não. Não sabe disso até acontecer alguma coisa de tipo traumatismo, dor, porque funciona como um êmbolo de uma injeção. Você forçando, você rompe o fundo, né? Agora, tanto que algumas você mulheres... conversar com o seu médico para saber que técnica você pode fazer, porque você não vai falar assim, tá bom, então eu vou entrar na piscina e vou tirar esse ar, ou então vou ter relação sexual numa banheira, na piscina, e aí meu parceiro lá, pera que eu vou tirar o ar. Não, você não precisa fazer isso. Você faz sutilmente, sem que ele perceba, né? E, na verdade, peraí, vamos tirar o ar e a gente já começa. Na verdade, a presença de ar dentro da vagina é normal, porque tem que manter os lactobacilos ativos. E, infelizmente, se você não tira esse ar dentro de um espaço vaginal, você tem a sensação de preenchimento. Pressão, né? Então, vale a pena retirar e colocar o absorvente. Tá bom. Vamos ver mais um mito ou verdade? Absorvente diário pode ser prejudicial para a saúde. Estamos falando desse aqui. Tipo, Gente, isso aqui é mito e verdade sobre absorventes. Para você que está assistindo a gente a partir de agora, está chegando só agora, para você também entender. Aqui a gente até falou, mas repetindo, do absorvente diário, que esse sim é extremamente prejudicial para a saúde. Quer dizer, na verdade, ele protege a calcinha, mas ele agride a mucosa da vagina, a vulva e a estrutura externa. Aquelas mulheres que têm o hábito de toda vez que fizerem xixi, se lavar com sabão, isso também não é não adequado, é interessante. Né? Na verdade, a gente vê muito esse grupo de clientes que tem esse hábito e usam sabonete em barra, por exemplo. Então. Se você vai fazer esse ato de higiene após urinar com sabonetes líquidos ácidos, não tem nenhum problema. O que também não pode é você pegar o papel higiênico e esfregar, deixando pedacinhos que também irritam. O ideal é você dobrar o papel higiênico como se fosse um mato-borrão e simplesmente secar. Bater. Temos mais uma pergunta de telespectador, vamos ver? Isabela Silva, de Tupéva. Gosto de variar os tipos de absorventes que uso. O que mais me deixa insegura é o absorvente interno, pois tenho muito medo que a cordinha arrebente.
Se isso acontecer, o que devo fazer? Qual o risco? Bom, na verdade, ele tem uma certa proteção para que isso não aconteça. Não é tão simples assim. Na maioria das né? vezes em que o fiozinho desaparece é porque ele entrou dentro da vagina. E não porque ele estourou. E não porque ele estourou. Né? Mas aí, no caso, mesmo que estoure o fio, ou você não encontre porque ele entrou dentro da vagina, aí você vai ter que ter um pouco de qualidade de experiência, entrar com o seu dedo dentro da vagina e puxar. A maioria das mulheres não percebe. A vagina não é funda também. A maioria das mulheres não percebe que a vagina tem um fundo protegido pelo colo do útero. Ele não é um saco sem fundo, né? São 30 centímetros. E também não vai desaparecer nada lá dentro. Né? Infelizmente, a gente buraco vê negro, mulheres que perdem o absorvente e esquecem, são mulheres muito, não vou usar a palavra relaxada, mas mulheres muito poucas frescas, sabe assim? Muito esquecem. Se romper o fio, tem que entrar com o dedo e puxar. Agora, se for uma cliente que tem receio de fazer esse procedimento, tem que ir no ginecologista. Ele simplesmente, com o espéculo, retira com uma pinça. Daí, Isabela, a importância de você conhecer seu corpo, que a gente está falando. Que isso, você pode falar com o seu ginecologista, ele vai te mostrar, vai te orientar a forma correta. Não é? De você conhecer. Infelizmente, o tempo que o médico tem para falar sobre o absorvente é muito pequeno. Não, digo, se for uma consulta. Mas se for uma consulta com esse objetivo, olha, eu tenho alergia ao absorvente externo, tenho alergia ao absorvente diário, qual é a proposta? E se sair, como que eu retiro, né? Vamos agora para mais um mito ou verdade? Absorventes com cobertura seca ajudam a esquentar a região íntima. Na verdade, a gente acredita que todos esses que têm cola, que têm absorção, para aumentar o fluxo de absorção, eles podem dificultar a ventilação. Então, provavelmente, eles não são tão bons quanto aqueles que permitem ventilação. Então, o melhor seria aquele que não tem essa colinha? Na verdade, não tem aquele plastiquinho. Deixa eu ver esse aqui se tem o plástico. Esse tem o plastiquinho. O que seria ideal seria esse modelo que permite ventilação. Esse tem plastiquinho. A maior parte maioria deles tem, né? Porque vai colar na calcinha. Né? Então. Então, na verdade, tem que ler na esse embalagem, grupo né? que queixa disso, vale a pena entrar no absorvente interno. Olha, vamos lembrar, gente, a gente está falando hoje aqui de absorvente de uma forma geral e das opções que você tem, mas cabe a cada mulher primeiro conhecer seu fluxo de menstruação. Para aí sim poder saber qual o mais indicado, né? Então, no seu caso, hoje você tem que conhecer o seu fluxo menstrual e nosso país é o único que tem a chance, desde 2010, de evitar a menstruação. Porque a mulher brasileira aprendeu a usar anticoncepcionais de uso contínuo. Então, se você está toda incomodada com esses absorventes, você pode optar por uma decisão diferente. Eu tomo pílula direto sem parar. Sim, aí eu não menstruo. Não menstruo. Ou eu planejo a minha menstruação 4 dias, num determinado momento que eu estou em casa, estou confortável. Mas também não é para todas as mulheres e o ginecologista e cada tem que uma tem a sua pílula decisiva, né, para isso. É. Mas no nosso país, você tem direito hoje de não menstruar, se você quiser. E se você quiser participar do processo de biodisponibilidade, nós falamos que um absorvente externo leva 100 anos para ser destruído pela natureza. E com coletor você O coletor não, você está problema. jogando também. Tem mulheres que têm esse critério de, olha, eu quero ser ecológica. Esse é um processo. Respeitar a individualidade, né? Isso que é importante. Olha, deixa eu só lembrar você de casa, gente, o seguinte, não tenha vergonha de perguntar o que for para o seu ginecologista, para o seu médico, né, doutor Pelini? Sim. Às vezes as mulheres saem do consultório com dúvidas por vergonha, isso não é incabível. Infelizmente, a maioria dos médicos hoje não é treinado para falar de sexualidade. Verdade. Então, às vezes, ele foge desse momento em que tem que se falar numa coisa tão íntima. Mesmo os ginecologistas têm dificuldade para entrar nesse assunto. Imagine outras especialidades. Então, se você tem uma dúvida desse tipo, vale a pena abrir o jogo, dizer, olha, eu tenho essa informação. Pode ser verdade, pode ser mito. Sim. Aí, se ela faz a pergunta, o médico se sente seguro para responder. Verdade. Tem algum contato? Tenho, pode por e-mail, o grupo continua, é um grupo de sexualidade humana, Faculdade de Medicina do ABC. A gente atende todas as mulheres com disfunção sexual, que infelizmente são muitas. O Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Tá.
E o telefone qual é? Não me lembro o telefone, lembro. não me lembro mais. Desde que vai no celular... Já vai na memória. Já vai na Gabi, memória. então pega depois eu da nossa passo, produção e aí eu ou já se falo quiser pra me vocês. escrever para a gente conversar, eliano@uol.com.br. eliano@uol.com.br. Obrigada mais uma vez. Eu não menstruo, não preciso mais. Obrigada mais uma vez, viu? Olha, deixa eu agradecer ao pessoal que cedeu pra gente, os coletores, Enciclo. Acesse o site lá, você vai ter mais informações sobre os coletores menstruais, que é o www.enciclo, tudo junto, o IN, gente, é IN, tá? Ciclo, tudo junto, .com.br.